E se eu te dissesse que a sua luta financeira não tem nada a ver com sua capacidade, seu esforço ou sua inteligência? E se este exato momento, aqui e agora, não for um acidente, e se a razão pela qual seus olhos estão nestas palavras não for o acaso, mas um encontro divino, uma armadilha sagrada preparada pelo próprio Espírito Santo para capturar sua atenção? Filho, filha do Deus Altíssimo, isto é muito mais do que apenas uma mensagem. Isto é uma interrupção celestial, porque o céu tem uma palavra urgente para você. Existe uma liberação financeira, uma porta de provisão que o inimigo tem lutado com unhas e dentes para manter trancada em sua vida. Mas hoje a paciência de Deus chegou ao fim. Essa nuvem de escassez, esse peso invisível que você carrega nos ombros, não é apenas um problema de dinheiro, é uma batalha espiritual. Você tem lutado contra correntes que não consegue ver, mas que sente todos os dias. No entanto, o Senhor dos Exércitos está prestes a estender sua mão poderosa e fazer essas correntes virarem pó. A questão é, por que agora? Por que você? E o mais importante, como 3 orações específicas reveladas pelo céu podem destravar as bênçãos que o inimigo jurou que você jamais tocaria. Fique comigo, porque nos próximos instantes, algo poderoso e irreversível está para acontecer em seu espírito e sua história financeira nunca mais será a mesma. A verdade é que assim como está escrito em Deuteronômio 28:12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Isto não é poesia, é uma declaração de aliança, uma garantia divina que fala diretamente com aqueles que andam em fé. Você não chegou aqui por acaso. Você foi conduzido. Este é um encontro marcado pelo Deus que conhece cada uma de suas lágrimas e que anseia ardentemente por te ver livre e próspero. Mas antes de mergulharmos nisso, se você sente no seu espírito que esta palavra é para você, digite "Eu recebo" nos comentários para selar este momento com sua fé. E assista até o final, porque a revelação que virá pode ser a chave que você esperou por toda a sua vida. Por que agora? Por que você? E como 3 orações específicas podem desbloquear bênçãos que o inimigo nunca quis que você alcançasse. Fique comigo, porque nos próximos momentos, algo poderoso está prestes a mudar. E sua vida nunca mais será a mesma. Como está escrito em Deuteronômio 28, versículo 12. O Senhor abrirá para você o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você emprestará a muitas nações, mas não tomará emprestado. Esta não é apenas uma promessa poética. É uma declaração de aliança vinda diretamente da boca do próprio Deus. Uma garantia divina que fala diretamente àqueles que caminham em obediência e fé. E agora, enquanto você lê estas palavras, algo dentro de você pode começar a se agitar. Não é mera emoção ou coincidência. Esse leve puxão que você sente no fundo do seu espírito, essa súbita consciência, esse lampejo de esperança, é o próprio Espírito Santo testemunhando a verdade que sua alma estava esperando ouvir. Você não tropeçou neste momento.
Você foi guiado até aqui. Este é um encontro divino cuidadosamente arranjado pelo Deus que te vê, conhece suas lutas e deseja te libertar. O Espírito de Deus está começando a abrir seu entendimento espiritual, levantando o véu para que você finalmente possa ver o que esteve escondido à vista de todos por tempo demais, que há uma poderosa diferença entre as provações da pobreza natural e as correntes de uma maldição espiritual. O que você tem enfrentado não é apenas dificuldade econômica, é uma fortaleza espiritual, uma maldição de escassez passada por gerações, reforçada pelo medo e sustentada pelo silêncio. Mas agora, o Senhor está iluminando a raiz. Ele está expondo o invisível. Porque quando a raiz é revelada, a liberdade pode começar. E é disso que este momento realmente trata. Não apenas sobreviver a mais uma tempestade financeira, mas se libertar do ciclo invisível que te manteve cativo por tempo demais. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1, se você está pronto para ser inspirado. E inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Há momentos na vida, talvez até agora, em que apesar de todo o seu esforço, seu planejamento cuidadoso, sua sabedoria conquistada com dificuldade e seu trabalho fiel, o fluxo de finanças parece estranhamente interrompido. O dinheiro que você esperava é atrasado sem explicação. Portas que antes se abriam facilmente, agora estão firmemente fechadas. E o que você trabalhou parece escorrer pelos seus dedos como areia. Se isso ressoa com você, entenda isto. Você pode não estar lidando com um revés natural. Você pode estar enfrentando um bloqueio espiritual, uma resistência sobrenatural que não pode ser resolvida apenas por lógica ou trabalho. Em momentos como esses, quando a razão falha e os recursos secam, somente uma oração fervorosa, guiada pelo Espírito, e uma fé inabalável podem romper as barreiras invisíveis. Isso não é apenas teoria. É uma verdade bíblica comprovada na vida de Jó, um homem que conheceu a perda em todos os níveis. Jó não perdeu apenas riqueza. Ele perdeu família, saúde, segurança e esperança. E, no entanto, no meio da devastação, algo mudou. Não foi quando ele reconstruiu seus negócios ou recuperou influência. Não, o ponto de virada veio quando Jó orou, não por si mesmo, mas por seus amigos. Como está escrito em Jó 42, versículo 10, e o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou por seu amigo, e o Senhor deu a Jó o dobro do que tinha antes. Pense nisso. Restauração dupla, não por causa de estratégia, mas por causa da oração. Pare aqui. Respire fundo. Feche os olhos, se necessário. Deixe o Espírito Santo falar com você nos lugares silenciosos do seu coração. Não passe por este momento apressadamente. Este é um terreno sagrado, porque o bloqueio que você enfrenta, a pressão financeira que pressiona sua vida como uma parede de ferro, não é maior que o poder da oração. Na verdade, é a oração ousada, crente e persistente, que faz o céu se mover, fortalezas desmoronarem e portas se abrirem amplamente. E Deus já falou sobre essas portas. Apocalipse 3, versículo 8 declara: "Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome."
Isso não é apenas um texto antigo. É uma palavra pessoal do Senhor para você hoje. Ele vê sua perseverança, ele honra sua fidelidade. E ele não esqueceu as vezes em que você escolheu a obediência, mesmo quando doeu. Então, não se desanime com o silêncio ou o atraso. O Deus que restaurou Jó não mudou. Ele ainda está no negócio da redenção. Ainda está no negócio de abrir portas que nenhum homem pode fechar. E sua porta está se abrindo. Escute com atenção. Não deixe este momento passar sem ouvir verdadeiramente o que o Espírito de Deus está dizendo ao seu coração. Enquanto eu entrava em oração, buscando profundamente o Senhor em seu favor, o Espírito Santo revelou algo profundo, algo pessoal, algo que fala diretamente a você. Sim, você, aquele cujos olhos estão nestas palavras agora. Isso não é um encorajamento geral. É uma mensagem divina feita sob medida para sua alma. Antes do seu primeiro suspiro, antes que seu nome fosse pronunciado por lábios terrenos, antes mesmo que os fundamentos do mundo fossem estabelecidos, o Criador do céu e da terra gravou seu nome em um rolo divino e escreveu sobre sua vida um chamado para prosperar, florescer e andar em seu favor. Você não foi feito para lutar para sempre. Você não nasceu para viver sob o peso da escassez constante. Você foi destinado à frutificação, à abundância espiritual e material, a uma vida que transborda de propósito e provisão. Mas assim como Deus tem um plano, o inimigo também tem. O adversário astuto e implacável tem trabalhado para construir fortalezas espirituais ao redor de sua bênção. Não feitas de pedra ou aço, mas construídas de medo, cimentadas com desânimo, reforçadas com vergonha e encobertas por atrasos. Essas paredes são invisíveis aos olhos, mas pesadas no coração. Elas te convencem a se contentar, a recuar, a questionar o que Deus já confirmou. Mas deixe-me dizer o que o Espírito do Senhor está dizendo. Essas paredes não são permanentes. Elas não foram criadas por Deus e não têm a palavra final. Essas barreiras podem e serão quebradas, mas não por pensamentos desejosos ou espera passiva. Elas cairão por meio de uma oração persistente, intencional e cheia de fé. O tipo de oração que se recusa a desistir até que o céu responda. O tipo de oração que silencia toda mentira e declara: a promessa de Deus sobre minha vida permanecerá. Fé não é ignorar a realidade, é redefinir a realidade à luz da verdade de Deus. E é esse tipo de fé ousada e inabalável. A fé que pressiona, a fé que persevera, que derruba fortalezas que o inimigo pensava serem indestrutíveis. Se este vídeo tocar seu coração, clique no like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Então, eu te pergunto hoje, você se levantará em oração? Você ousará acreditar que o que Deus escreveu sobre você ainda tem poder? Porque Ele não mudou de ideia e sua história não acabou. Na verdade, ela está apenas começando. Como Jesus nos ensinou em Lucas 18, versículos 1 a 8, na parábola inesquecível da viúva persistente, ele deixou abundantemente claro que homens e mulheres devem sempre orar e nunca desistir. Ele não estava oferecendo uma sugestão gentil. Ele estava emitindo um convite divino para um estilo de vida de fé
implacável e oração inabalável. Naquela história, uma viúva alguém sem poder, sem status, sem recursos, continuou voltando diante de um juiz injusto dia após dia, recusando-se a aceitar um não como resposta. E no final, não porque ele era bondoso, mas por causa da persistência dela, o juiz lhe deu justiça. Agora, se isso foi verdade, com um homem corrupto, quanto mais seu Pai amoroso e justo no céu responderá aos clamores de seus filhos que se recusam a desistir. Esse é o tipo de fé ousada, firme e inabalável que Deus está chamando você a ter neste exato momento. Uma fé que não recua diante do atraso. Uma fé que não encolhe quando a resposta não vem imediatamente. Uma fé que mantém sua posição quando a conta bancária está vazia, quando as contas se acumulam, quando as portas parecem trancadas. É o tipo de fé que declara: eu sei quem é meu Pai, sei o que Ele falou sobre minha vida e não vou recuar. Não vou desistir. Vou permanecer na fé. Vou continuar orando. Vou continuar acreditando até que o avanço chegue e até que as correntes se quebrem, até que os céus se abram. Você sente aquele leve puxão em seu espírito agora. Você sente o calor subindo em seu peito. Aquela sutil sensação que você não pode explicar com palavras. Isso não é emoção. É o Espírito Santo. O próprio fôlego de Deus tocando seu coração, confirmando que esta palavra é para você. Ele não está distante. Ele está perto. Ele está se inclinando agora, sussurrando, verdade despertando fé, acendendo um fogo novo em sua alma. Ele está estendendo a mão através destas palavras, dizendo: não desista, não se afaste, continue orando. Estou ouvindo, estou agindo e ainda não terminei. Querido amigo, incline-se e ouça esta verdade não apenas com sua mente, mas com seu espírito. Porque hoje, Deus quer que você saiba, com absoluta certeza, Ele não é um Deus de escassez. Ele não é um Deus de limitação, de mal sobreviver. Ele não é distante, passivo ou desinteressado por suas necessidades. Não. Ele é o Deus da abundância, o Deus do transbordo. O Deus que não apenas provê, mas o faz de forma extremamente e abundantemente acima de tudo o que poderíamos pedir ou imaginar. Este é o mesmo Deus que, segundo o Salmo 50, versículo 10, possui o gado de 1000 colinas, que lançou as estrelas no espaço com uma única palavra, que esculpiu rios na terra e disse aos oceanos até onde poderiam ir. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de toda a vida e aquele que mantém o próprio universo unido pelo poder de sua palavra. E esse mesmo Deus, aquele que dá vida às galáxias, conhece seu nome, vê sua situação e já escreveu um futuro para você que inclui plenitude, provisão e propósito. Quando Jesus declarou em João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não estava se referindo apenas à vida após a morte. Ele estava apontando para uma qualidade de vida aqui e agora. Uma vida que transborda com sua paz, sua presença e, sim, sua provisão. A palavra abundância vem do grego perissos, que significa além da medida superior, transborda mais do que suficiente. Jesus estava revelando não apenas
seu poder de salvar sua alma, mas seu desejo de abençoar todas as áreas de sua vida, sua saúde, suas finanças, sua família, seu trabalho e seu destino. E aqui está o que é tão importante entender. Esse tipo de vida abundante não é reservado para a elite espiritual, para os perfeitos ou para as pessoas que têm tudo em ordem. Não pule o final. Há uma surpresa especial esperando por você. Então, assista até o último segundo. Não é apenas para os pregadores em púlpitos ou para os santos com registros impecáveis. Não é para aqueles que o buscam com sinceridade, com paixão, com um coração que diz: Deus, eu posso estar quebrado, mas acredito. Posso estar cansado, mas ainda estou alcançando. Posso não ver a resposta ainda, mas me recuso a parar de pedir, buscar e bater. Essa abundância pertence àqueles que oram com perseverança, que caminham pela fé, quando tudo ao seu redor grita dúvida, e que ousam confiar na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Pertence àqueles que acreditam em um Deus que faz milagres, mesmo estando no meio de uma bagunça. Então agora, onde quer que você esteja, seja em uma sala lotada ou sozinho, na quietude de sua casa, eu te convido a pausar. Respire fundo. Feche os olhos se necessário. Deixe seus ombros relaxarem. Deixe seus pensamentos acelerados se acalmarem. Permita que a presença de Deus aquiete sua alma. Ele está aqui e Ele está prestes a falar algo ao seu coração que pode mudar a atmosfera de sua vida. Porque o que estou prestes a compartilhar com você não é um conselho comum. É a primeira revelação divina que Deus me deu. Uma instrução, uma chave espiritual sobre como começar a desbloquear um avanço financeiro através da oração. Isso não é teoria. Não é pensamento positivo. É um princípio enraizado nas Escrituras, testado no fogo e ungido pelo Espírito. E pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Muitas vezes nos encontramos em um lugar onde parece que dinheiro, recursos, provisão, até mesmo oportunidades simples estão sempre fora de alcance. Você trabalha duro, planejou sabiamente, faz tudo o que sabe fazer com disciplina e integridade. E, no entanto, algo parece bloqueado. Algo está resistindo ao seu progresso, impedindo o avanço que você sabe em seu coração que deveria ser seu. Mas deixe-me dizer isso da forma mais clara possível. Isso não é sobre falta de talento, não é sobre você ser preguiçoso, irresponsável ou desqualificado. Não, a verdade é mais profunda que isso. O que você está enfrentando pode não ter nada a ver com o que você está ou não fazendo no natural. Pode ser que você esteja enfrentando uma batalha no reino espiritual. Há uma guerra acontecendo, amigo. Uma guerra real, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais, como está escrito em Efésios 6, versículo 12. Há uma luta pelo seu futuro, pelas suas finanças, pela provisão da sua família, pela sua paz. E o campo de batalha não é visível. É invisível, mas não menos real. Vemos isso claramente na vida de Daniel. Em Daniel, capítulo 10, Daniel decidiu buscar a Deus, humilhando-se com oração e jejum. Por 21 dias, ele não ouviu nada
nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum avanço. Mas quando o anjo do Senhor finalmente apareceu, ele revelou algo surpreendente. Desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, suas palavras foram ouvidas no céu. A resposta foi liberada imediatamente. Mas uma força demoníaca, poderosa, referida como o príncipe da Pérsia, interceptou o anjo, atrasando a resposta. Não foi até que Miguel, o arcanjo, foi enviado para lutar nos céus que o avanço finalmente chegou. Deixe isso penetrar em você. Isso significa que seu atraso nem sempre é uma negação. Às vezes, o que parece uma porta fechada é, na verdade, uma porta sob cerco espiritual. Às vezes, a falta de resultados não é porque sua oração não foi ouvida, mas porque há uma luta acontecendo pela sua oração respondida. E você não está impotente nessa luta. Então, por favor, não trate estas palavras como comuns. Isto não é apenas mais uma mensagem inspiradora. Não é conversa motivacional ou um ensino para sentir-se bem. É um alerta divino, uma mensagem enviada do céu diretamente ao seu espírito. É para aqueles que têm trabalhado sob o peso da pressão financeira, confusão e atraso, perguntando-se se há algo errado com eles. Não há. Mas pode haver algo resistindo a eles no reino espiritual. E aqui está o que o Senhor quer que você entenda. Toda luta física que você enfrenta tem uma raiz espiritual. Seja escassez, limitação ou portas fechadas. Muitas vezes, há uma guerra invisível por trás do que você pode ver. Mas a boa notícia é esta: quando você começa a orar com autoridade, quando suas palavras estão ancoradas não na emoção, mas na palavra eterna e inabalável de Deus. Suas orações se tornam como mísseis espirituais lançados no invisível. Quer mais palavras de fé e motivação? Inscreva-se agora e deixe um comentário dizendo: "Quero mais", para nos ajudar a crescer. Você não está apenas falando ao vento. Você está liberando o poder do céu para se mover na terra. Você está convocando a assistência angelical. Você está derrubando fortalezas. Você está mudando a atmosfera. É por isso que sua vida de oração importa tanto. É por isso que a persistência importa. Porque quando você ora com autoridade espiritual, quando você se firma nas promessas de Deus e se recusa a desistir, você dá permissão ao céu para intervir em sua situação. E amigo, quando o céu se move, nada na terra pode ficar em seu caminho. Jesus fez uma poderosa declaração em Mateus 16, versículo 19, quando disse: "Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus." Agora pare comigo e considere realmente o peso dessas palavras. Ele não disse que você poderia receber acesso. Ele disse: "Eu te darei as chaves." Isso não é uma metáfora para sentimento. É uma realidade de autoridade divina. Deus confiou a você chaves espirituais, ferramentas de poder celestial, não para decoração ou exibição, mas para ação, para ligar o que precisa ser ligado, para desligar o que está trancado. Estas são as mesmas chaves que Jesus usou para silenciar tempestades, expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar mortos. E agora, ele as colocou em suas mãos. Não por causa de sua perfeição, não por causa de seu pedigree, mas porque você é um filho, uma filha do Deus Altíssimo.
Você faz parte da família do seu reino e Ele quer que você caminhe nessa autoridade, não timidamente, mas com ousadia. Essas chaves são destinadas a desbloquear provisão divina, calar a boca do devorador e abrir as comportas do céu sobre sua vida. Elas são instrumentos espirituais forjados na misericórdia de Deus e movidos por sua palavra. Então, eu te exorto, pare agora. Tome um momento e deixe esta verdade descansar profundamente em seu espírito. Feche os olhos, se necessário. Deixe o Espírito Santo sussurrar isso ao seu coração. Você não é impotente. Você não está à mercê de suas circunstâncias. A autoridade do céu foi delegada a você por meio de Cristo. O que estou prestes a compartilhar com você em seguida são 3 orações específicas que Deus me deu. Elas não são rituais supersticiosos, não são fórmulas de nomeie e reivindique. São declarações de fé, confissões ousadas, guiadas pelo Espírito, enraizadas na verdade inabalável das Escrituras. Essas orações estão encharcadas de revelação divina e ancoradas nas promessas eternas de um Deus fiel. Quando você as pronuncia com um coração rendido e uma fé firme, você não está apenas dizendo palavras. Você está ativando o poder do céu, liberando forças angélicas e alinhando-se com o propósito divino. Como o profeta Isaías declarou em Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e alcançará o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus não expira. Ela não se evapora no ar. Ela realiza. Ela alcança. Ela transforma. Então, prepare-se. Algo está prestes a mudar em sua vida. Não por minha causa, não por emoção, mas por causa da palavra viva de Deus e da autoridade que Ele já colocou dentro de você. Enquanto eu passava tempo em oração buscando o coração de Deus para esta mensagem, o Espírito Santo revelou algo para mim com clareza inegável, algo urgente e profundamente pessoal. Há pessoas lendo estas palavras agora. Você pode ser uma delas que estão vivendo sob fardos espirituais herdados correntes de pobreza que não começaram com você, mas foram passadas como uma maldição através de gerações. Essas não são apenas lutas financeiras. Elas são subprodutos de palavras ditas em dor de crenças, enraizadas no medo de mentiras sussurradas há tanto tempo que começaram a soar como verdade. Talvez você as tenha ouvido na sua infância. Talvez nunca tenham sido ditas em voz alta, mas você as sentiu na atmosfera de sua casa. Frases como: você nunca será nada, sempre estivemos quebrados, pessoas como nós simplesmente não avançam, dinheiro é a raiz de todo o mal. Essas palavras encharcadas de limitação e vergonha formaram paredes invisíveis ao redor de seu potencial. Elas não eram apenas opiniões, tornaram-se declarações espirituais que moldaram suas expectativas, suas escolhas e sua relação com a provisão. Mas ouça isso com seu espírito. Deus não escreveu essas palavras em sua história. Essas vozes não vieram de seu Pai Celestial. E hoje sim, hoje Deus deseja silenciar cada uma delas através de uma oração específica e sincera
de rendição, humildade e avanço espiritual que em breve conduzirei você a fazer. Deus quer fazer uma cirurgia divina nas raízes de sua luta financeira. Ele quer cortar toda mentira geracional que se enrolou em sua identidade como uma videira e, em vez disso, plantar algo novo, a semente da prosperidade bíblica. Não a prosperidade nascida da ganância ou da autoglorificação, mas a que flui do coração do céu. Antes de continuar, aperte o sininho de notificações e comente Amém se você acredita que Deus tem algo poderoso para você hoje. Uma prosperidade enraizada na mordomia, generosidade, propósito e promessa. Essa semente, uma vez plantada, não permanecerá enterrada. Na estação devida, sob o reinado do favor de Deus e a luz de sua verdade, ela começará a crescer. Produzirá frutos que testificarão da fidelidade de Deus. Frutos que transborda não apenas para suas próprias necessidades, mas para abençoar aqueles ao seu redor. Você não foi criado para mal sobreviver. Você foi criado para andar em liberdade, para viver no transbordo da provisão do céu e para ser um testemunho do que acontece quando alguém diz sim ao jeito de Deus de fazer as coisas. Isso não é apenas encorajamento, é um convite espiritual. E assim que orarmos juntos, você sentirá algo mudar. Raízes serão quebradas, sementes serão plantadas, e a maldição que tentou te seguir termina aqui. Deuteronômio 8, versículo 18, declara: lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando assim a aliança que jurou aos seus antepassados, como se vê hoje. Meu amigo, você não deve ignorar esta mensagem. Não passe por ela. Não menospreze seu tempo, porque isso pode muito bem ser a resposta que seu coração tem clamado por semanas, meses ou até anos de dificuldades financeiras, decepção e confusão. Deus quer que você saiba que Ele não te esqueceu. Ele não ignorou sua dor. Ele não ignorou as lágrimas que você derramou quando as contas se acumularam ou quando as portas se fecharam inesperadamente. Ele é o mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes, que fez chover maná no deserto, que manteve o jarro de óleo da viúva sem se esgotar. E Ele ainda faz milagres hoje. E Ele deseja fazer um para você. Amado, eu verdadeiramente acredito que Deus está prestes a realizar milagres financeiros em sua vida. Não para ganho egoísta, não para aplausos temporários, mas para que seu nome seja glorificado e seu poder se torne visível através de seu testemunho para todos ao seu redor. Agora, reserve um momento que pertence apenas a você e ao Senhor. Silencie o barulho, aquiete sua alma e faça esta pergunta: Espírito Santo, o que estás dizendo ao meu coração através desta palavra? Porque se você ouvir com atenção, você sentirá a unção inegável do Senhor repousando sobre cada linha, cada frase desta mensagem. Eu sei, sem dúvida, que há pessoas lendo estas palavras agora que estão sendo profundamente tocadas pelo poder de Deus neste exato momento. Como está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar
e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus nunca esqueceu as promessas que fez sobre sua vida. E agora, quero compartilhar com você a primeira de 3 orações. Uma oração de rendição e libertação financeira. Isso não é apenas uma recitação rotineira, é um momento para seu coração estar totalmente rendido a Deus, cheio do tipo de fé que se recusa a vacilar, mesmo antes da resposta chegar. Porque nosso Deus é aquele que chama à existência o que não existe. Como Paulo escreve em Romanos, ore comigo agora, em voz alta, com ousadia, com cada grama de fé que você tem. Pai Celestial, venho diante do teu trono de graça, reconhecendo humildemente que tu és o dono de toda a prata e todo o ouro, como declarado em Ageu 2, versículo 8. Hoje, no poderoso nome de Jesus, eu quebro toda maldição de pobreza que foi falada sobre minha vida. Eu cancelo toda palavra negativa que já impediu meu avanço financeiro. Eu derrubo toda fortaleza espiritual que bloqueou tuas bênçãos de chegarem até mim. Declaro com confiança que sou um filho, uma filha do Rei dos Reis. Sou herdeiro das promessas de Deus. A prosperidade bíblica é minha herança legítima através de Cristo Jesus. Agora, Senhor, eu arranco toda semente geracional de escassez que foi plantada em minha família e em seu lugar, planto a semente da abundância, como prometido em 2 Coríntios 9, versículo 8, que diz: E Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundem em toda boa obra. Eu libero minha fé agora. Declaro que portas financeiras estão se abrindo. Eu chamo novas oportunidades, encontros divinos, ideias criativas e favor celestial para se manifestarem em todas as áreas da minha vida. Eu oro isso. Eu acredito nisso e eu recebo isso em nome de Jesus. O que você está sentindo agora profundamente em seu peito pesado, em seu espírito, não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando à sua alma que esta oração foi ouvida no céu. E embora você ainda não veja as evidências com seus olhos naturais, Deus já está agindo. As circunstâncias estão mudando. As correntes estão se quebrando. O favor está chegando. Porque, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. O Senhor também revelou algo profundo para mim durante a oração, algo que muitos cristãos ignoram. Há um segundo nível de oração financeira que poucos realmente entendem. É chamado de oração de ativação da prosperidade bíblica. Isso não é sobre ganância ou materialismo superficial. É sobre ativar as promessas de Deus por meio de um alinhamento preciso com sua palavra. Especialmente a promessa que Jesus fez em Mateus 6, versículo 33, quando disse: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você sente isso? Você percebe que algo mudou espiritualmente no momento em que você orou. Isso não é sua imaginação. É o céu respondendo. Veja, a verdadeira oração move o coração de Deus. E, quando ela se alinha com sua palavra, libera anjos para trabalharem em seu favor,
Salmo 103, versículo 20 diz: Louvem o Senhor vocês, seus anjos, vocês poderosos que cumprem suas ordens, obedecendo à sua palavra. Quando você fala o que Deus falou, anjos são liberados para executá-lo. É por isso que suas palavras importam. É por isso que este momento importa. Agora, respire fundo novamente. Deixe seu coração se aquietar e ouça com atenção, porque o que estou prestes a compartilhar pode transformar a maneira como você vê o dinheiro para sempre. Deus não quer apenas atender às suas necessidades básicas, embora certamente o faça. Não. Seu desejo vai além. Ele quer fazer de você um vaso de bênção, um canal através do qual sua provisão flui, não apenas para você, mas através de você, para a vida de outros. Esse é o propósito da prosperidade bíblica, não indulgência, mas impacto. E quando você realmente compreende que sua abundância é projetada para abençoar outros, que você é chamado não apenas para sobreviver, mas para servir com generosidade, sua fé subirá a outro nível, uma dimensão mais elevada. Um lugar onde Deus pode confiar em você com mais, porque Ele sabe que seu coração está rendido e suas mãos estão abertas. E quando isso acontece, quando seus motivos estão alinhados com a missão dele, ele começa a colocar para pagar maiores recursos em suas mãos, não por causa de quem você é, mas por causa do que ele quer fazer através de você. Assim como aconteceu com Abraão, que se tornou uma bênção para muitas nações, Deus deseja levantar você para ser um vaso de bênção, não apenas para sua própria família, mas para gerações futuras. Como está escrito em Gênesis 12, versículos 2 e 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa não foi apenas uma promessa para Abraão. Foi um padrão profético para todos que caminham na fé. Amigo, enquanto você lê isso, acredito que o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração, falando suavemente, mas poderosamente, despertando algo profundo em seu espírito. Há uma quietude sagrada que vem quando Deus se move. E eu sei sim, eu sei que alguns de vocês, lendo estas palavras, estão sendo tocados de uma maneira sobrenatural. Não é emoção, não é imaginação. É a presença do Deus vivo repousando sobre você agora. E Ele quer que você saiba esta verdade. Ele não está confinado ou limitado por suas circunstâncias atuais. Ele é o mesmo Deus que disse em Apocalipse 2, versículo 15: Eis que faço novas todas as coisas. Não importa o quão quebradas suas finanças possam parecer. Não importa quantas vezes a porta foi batida na sua cara ou a oportunidade desapareceu diante de seus olhos, Deus especializa-se em tornar o impossível possível. Ele faz um caminho onde não há caminho. Ele traz rios aos desertos e novos começos do que parecia o fim. Agora, quero conduzi-lo à segunda oração, a oração de ativação da prosperidade bíblica. Mas ouça com atenção. Isso não é um apelo egoísta por ganho material. É uma declaração rendida de que você está pronto para ser usado como um instrumento da glória de Deus na terra, um administrador de recursos,
um gerente fiel de cada bênção que Deus coloca em suas mãos. Como Jesus ensinou em Lucas 16, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Vamos orar isso juntos, com ousadia, com reverência e com plena expectativa. Senhor Jesus, agradeço-te, porque vieste para que eu tenha vida e a tenha em abundância, como prometeste em João 10, versículo 10. Hoje ativo sobre minha vida cada promessa de prosperidade que está escrita em tua palavra. Declaro pela fé que sou a cabeça e não a cauda. Estou por cima e não por baixo, como está escrito em Deuteronômio 28, versículo 13. Creio que pelo teu favor sobrenatural estás abrindo portas para mim, que nenhum homem pode fechar. Pai, libero minha fé agora para receber criatividade sobrenatural, ideias inovadoras, estratégias divinas e oportunidades santas que produzirão abundância em todas as áreas da minha vida. Creio, como diz tua palavra, em Efésios 3, versículo 20, que és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que peço ou imagino. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção para outros, que eu seja um vaso em que possas confiar. Comprometo-me diante de ti hoje a ser um administrador fiel dos recursos que me confias. Que esta prosperidade não seja para ganho egoísta, mas para expandir teu reino, atender às necessidades, construir, abençoar e glorificar teu nome. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua fidelidade em nome de Jesus. Eu declaro, eu creio e eu recebo. Agora pause. Não passe por este momento apressadamente. Respire fundo e apenas aquiete-se, porque o Espírito Santo está confirmando em seu espírito que algo acabou de mudar. Houve uma mudança real e tangível no reino espiritual. O céu está se movendo em seu favor. E embora você ainda não veja a resposta imediatamente, a atmosfera ao redor de sua vida não é mais a mesma. Por quê? Porque quando oramos de acordo com a vontade de Deus e nos firmamos em sua palavra, Ele nos ouve. E podemos saber sem dúvida que temos as petições que pedimos a Ele, como está escrito em 1 João 5, versículo 15. E agora, o Senhor está pronto para revelar uma terceira e talvez a mais importante verdade nesta jornada divina rumo ao avanço financeiro. Muitas vezes, a raiz do bloqueio financeiro em nossas vidas não é apenas oposição espiritual, mas nossa própria luta com a generosidade. Sim, eu sei que essa é uma verdade difícil, mas às vezes, a própria coisa que impede nosso avanço é a incapacidade de dar com alegria, a relutância em semear o medo de não ter o suficiente. No entanto, Deus estabeleceu uma lei espiritual inabalável que governa o fluxo de bênçãos. Em 2 Coríntios 9, versículo 6, está escrito: quem semeia pouco, também colherá. E quem semeia em abundância também colherá. Você sente o peso desta palavra pressionando seu coração. Agora, é o Espírito Santo confrontando com ternura, mas firmeza, cada mentalidade de escassez, cada medo de falta e cada grama de egoísmo que tentou te impedir de se tornar um verdadeiro canal de bênção. Ele não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te libertar
para quebrar as correntes que te mantiveram em um ciclo de mal sobreviver. Porque quando você aprende a dar, não por obrigação ou culpa, mas de um lugar de fé e alegria, o céu responde. As comportas se abrem. Seus recursos podem ser limitados, mas sua semente, quando colocada nas mãos de Deus, torna-se uma arma contra a escassez e uma chave para a multiplicação sobrenatural. Agora, enquanto você lê estas palavras, algo sagrado está acontecendo no fundo do seu espírito. Seja você sentindo um leve movimento ou uma onda avassaladora, o Espírito Santo está ativando uma lei espiritual, uma que o próprio Jesus ensinou em Lucas 6, versículo 38. Deem, e lhes será dado uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Isso não é apenas um versículo, é um princípio divino e tem o poder de quebrar correntes, destruir mentalidades de pobreza e desbloquear bênçãos sobrenaturais. Amigo, ouça com atenção. Há pessoas lendo esta mensagem agora que estão em uma encruzilhada espiritual. Você orou, você acredita, mas houve uma barreira, uma feita de medo e mesquinhez, e ela tem bloqueado o fluxo das bênçãos de Deus em sua vida. E hoje sim, através desta terceira oração de avanço, Deus quer libertar seu coração do domínio da escassez e enraizá-lo na mentalidade do reino de generosidade e abundância. Nosso Pai Celestial não é um Deus de retenção. Ele é um doador generoso, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o deu livremente por todos nós. Como Romanos 8, versículo 32 nos lembra, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? O Espírito do Senhor me mostrou que há alguns, lendo esta mensagem, que têm segurado promessas específicas de Deus sobre restauração financeira. Você recebeu a palavra profética. Você esperou em fé, mas essas promessas ainda não se manifestaram totalmente porque um ingrediente vital ainda estava faltando: a verdadeira generosidade. Veja, mas a generosidade é a chave que abre portas fechadas, quebra maldições geracionais e libera bênçãos multiplicadas. Pense na viúva de Sarepta em 1 Reis 17, versículos 8 a 16. Ela tinha quase nada, apenas um punhado final de farinha e um pouco de óleo. Mas quando ela deu ao profeta Elias, em obediência, seu jarro nunca secou. Deus multiplicou o pouco que ela tinha e o transformou em abundância sustentável. Esta mensagem, caro irmão, cara irmã, pode ser a chave que você estava orando. Aquela que desbloqueia as comportas da prosperidade bíblica em sua vida. E você precisa entender isso claramente. Generosidade não é algo que você espera para fazer quando tiver mais. É algo que você pratica mesmo quando tem pouco, porque é nesses momentos de sacrifício que sua fé é testada, refinada e comprovada. E uma vez que Deus vê que pode confiar em você com o pouco, Ele confiará em você com muito mais. Agora convido você a colocar a mão sobre seu coração. Diminua sua respiração. Concentre-se não na sua necessidade, mas no Deus da sua provisão. E ore esta oração transformadora final comigo,
não como um ritual, mas como uma rendição. Pai Celestial, venho diante de Ti com humildade e honestidade, reconhecendo que às vezes caminhei com uma mentalidade de escassez em vez de uma enraizada em Tua abundância. Arrependo-me de todo momento de egoísmo, todo medo que me impediu de dar toda vez que retive quando me chamaste para liberar. Peço que, em nome de Jesus, quebres toda maldição geracional de ganância e retenção que pode ter passado pela minha linhagem familiar. Hoje escolho ser um doador alegre, como ordenas em 2 Coríntios 9, versículo 7. Libero minha fé para dar mesmo quando parece que não tenho o suficiente, porque acredito que Tu és o Deus que multiplica a semente lançada, como prometeste em 2 Coríntios. Transforma meu coração, Senhor. Faz de mim um canal fluente de Tuas bênçãos na terra. Que minha generosidade alcance aqueles que precisam. Que minha vida reflita Teu coração. Prometo honrar-Te com os primeiros frutos da minha renda, como está escrito em Provérbios 3, versículo 9, confiando que encherás meus celeiros com abundância e farás meus tonéis transborda com vinho novo. Senhor, oro isso em fé. Creio nisso com todo o meu coração e comprometo-me a viver isso em nome de Jesus. Amém. Fale com Deus, agora não com dúvida, mas com confiança, porque acredito que o Espírito Santo está se movendo poderosamente sobre você. Algo está se quebrando. Algo está mudando. Fale com Deus agora, mas não com dúvida, e sim com a confiança de um filho amado, porque eu sinto com cada fibra do meu ser que o Espírito Santo de Deus está se movendo de forma poderosa sobre você neste exato instante. Algo está se quebrando. Algo está mudando. Essas 3 orações que fizemos não foram apenas palavras bem intencionadas lançadas ao vento. Foram decretos proféticos selados com a autoridade do nome de Jesus, e eles já foram ouvidos e ratificados nas cortes celestiais. E muito em breve, você começará a ver a manifestação dessa vitória aqui na terra. Portanto, entenda como filho ou filha do Deus Altíssimo que algo irreversivelmente sobrenatural acabou de acontecer em sua vida. Através destas orações sinceras, você não apenas pediu, você legislou nos céus. Você ativou princípios espirituais e abriu portais que nenhum homem, nenhuma circunstância e nenhum demônio pode fechar. Por isso, eu te chamo agora a viver em um novo nível de expectativa. Nos próximos dias, semanas e meses, espere o inesperado. Espere ver portas divinas se escancararem diante de você, oportunidades surgindo dos lugares mais improváveis e o favor celestial aparecendo de maneiras que vão te deixar absolutamente perplexo. Prepare-se para e-mails que você não esperava, para telefonemas que mudarão o rumo da sua carreira, para ideias que parecerão downloads diretos do trono de Deus. Recursos virão não por acaso, não por sorte, mas pela mão poderosa daquele que supre abundantemente todas as necessidades de seus filhos. Porque quando oramos de acordo com a vontade de Deus e selamos nossas orações com uma fé obediente e corajosa, Ele não apenas responde. Ele responde de maneiras que glorificam o seu nome, não apenas em particular, mas diante de muitas testemunhas. Prepare-se para testemunhar, prepare-se para dar, prepare-se para andar
em uma provisão milagrosa que confundirá a lógica humana. E quando a bênção fluir, jamais se esqueça de quem é a fonte. Quando assumimos um compromisso genuíno com a fidelidade e a generosidade, quando rendemos nossos corações e nossas finanças completamente aos propósitos de Deus, o próprio céu começa a se mover em nosso favor. E isso não é apenas uma ideia inspiradora, é uma promessa divina, cravada na palavra de Deus. É o desafio mais ousado que Deus já fez à humanidade, como está escrito em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Preste atenção a esta linguagem. Ele não diz, talvez eu abra. Ele diz, fazei prova de mim. É o único lugar na Bíblia onde Deus nos convida a testá-lo. Ele está tão seguro de sua aliança de provisão que nos desafia a pisar nesse terreno de obediência para que ele possa provar sua fidelidade. E ele não promete uma garoa ou um gotejamento. Ele promete abrir as janelas do céu. Imagine isso. Não uma fresta, mas as comportas celestiais se abrindo. Quando Deus abre as janelas do céu, nenhum poder no inferno pode fechá-las. Quando ele derrama a bênção, ela não virá em gotas, virá em uma inundação, uma torrente, um dilúvio de favor, de recursos, de restauração. Ele promete uma abundância tão esmagadora que não haverá espaço suficiente para armazená-la. Isso não é uma linguagem poética, é uma verdade profética. A bênção será tão grande que transbordará de sua vida para a vida de outros. Essa é a resposta de Deus, não à nossa perfeição, mas à nossa obediência cheia de fé. Por isso, agora, eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração. Respire fundo. Concentre-se não na sua necessidade, mas no Deus da sua provisão. E declare esta verdade final comigo, não como um sussurro tímido, mas com uma ousadia e convicção que abalam os céus. Declare em voz alta: eu creio que Deus já começou a se mover sobrenaturalmente em minhas finanças. Eu creio que cada promessa que Ele fez sobre a minha vida a respeito de prosperidade, abundância e provisão divina está sendo ativada agora mesmo através da minha fé e da minha obediência. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. E nada, nem falta, nem medo, nem dívida, nem atraso, jamais me separará do amor e da provisão de Deus que estão em Cristo Jesus, meu Senhor, como está declarado em Romanos 8. A partir deste dia, eu ando na confiança de que sou abençoado para ser uma bênção, escolhido para ser luz e chamado para refletir a glória de Deus. Eu acredito que o seu poder se manifestará através da minha vida de maneiras inegáveis, maneiras que testemunharão da sua fidelidade e tocarão a vida de todos ao meu redor. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu creio, eu recebo, e eu andarei nesta verdade para sempre. Amém. Mas a sua jornada de transformação não termina aqui. Se o Espírito do Senhor falou poderosamente ao seu coração, através desta mensagem, eu te imploro,
Não aguarde para si mesmo. Há um poder exponencial na partilha da esperança. Neste exato momento, há alguém que você ama, alguém no seu círculo de amizades, na sua família ou no seu trabalho, que tem chorado em silêncio, clamando por uma resposta, por uma direção, por um milagre financeiro. Esta mensagem pode ser a resposta exata pela qual a alma dessa pessoa tem esperado. Não hesite. Não procrastine. Deus quer usar você como seu vaso, como seu porta-voz, para carregar esperança e liberdade através do poder da oração e da verdade da sua palavra. Nós servimos a um Salvador que quebra correntes, que abre portas, que opera milagres. E através do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, todo portão trancado pode ser aberto, toda fortaleza pode ser despedaçada, e toda bênção que foi adiada pode ser liberada no seu tempo perfeito. Esta é a sua estação. Este é o seu momento. E você nunca mais será o mesmo. Para selar a sua decisão e se juntar a este movimento de fé, compartilhe esta mensagem agora mesmo com a primeira pessoa que o Espírito Santo colocou em seu coração. E para declarar publicamente que a sua jornada de transbordar começou hoje, escreva nos comentários: minha vida é um testemunho da provisão de Deus.